Olá, olá, boa tarde, amigos e amigas de todo o nosso querido Acre. Muito obrigado por você que está aí conectado com a gente pelas redes sociais, TV aberta, parabólicas também. Obrigado, gente, neste horário aqui do Gazeta Entrevista, sempre você fidelizado ao programa, tá bom? E a gente vai hoje no primeiro e segundo bloco, já quero aproveitar o tempo aqui e a presença do ilustre médico infectologista Thor Dantas, Dr. Thor, nosso amigo, né, que volta aqui mais uma vez e a gente vai tratar de um assunto porque aconteceu a 19ª Cúpula Global das Hepatites, que aconteceu em Los Angeles, Estados Unidos da América. E o Acre, se eu estiver equivocado e sou leigo, ele vai me corrigir, mas nós somos também um grande laboratório nesta área de infectologia, principalmente das hepatites e a C, que é a mais grave. Quantos amigos a gente conhece, amigas também que perderam a vida e que a gente sabe que o avanço da ciência contribuiu muito para a diminuição desta patologia, desta enfermidade que ainda persiste, mas que há uma tendência de uma erradicação total. Doutor Thor, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Ao nosso Gazeta Entrevista. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Doutor, eu falei que o Acre é um grande laboratório, isso é verdade mesmo? Você tem toda a razão. O Acre, Astério, ele é dos lugares do mundo que mais tem hepatite, do mundo. A nossa hepatite C, você comentou, é muito comum na geração dos meus pais. O meu pai, o meu tio Sim. E todos os amigos deles praticamente foram meus pacientes no ambulatório de hepatite. A hepatite C foi muito espalhada aqui no Acre, na época das seringas de vidro, na época que a gente não tinha esterilização adequada, o Gluconergan, que as pessoas tomavam para jogar bola, jogador de futebol, quem ia para farra para o carnaval, na manicure, dentro da própria farmácia, tomando um bezetacil para tratar uma sífilis, dentro do hospital, a gente espalhou muito hepatite C. O Egito tem um quadro semelhante ao nosso, espalhou muito hepatite C lá também, tratando estossomose. Então, os serviços de saúde no passado espalharam muito hepatite C e nós somos campeão nessa mazela. Além da C, a gente também tem a B e a Delta, que essas, Astério, praticamente só tem aqui. A Delta é típica da nossa região. As origens dessas hepatites, doutor? A C, ela é mundial. Ela se originou nas seringas e nas injeções não seguras. Já a Delta e a B, elas praticamente nasceram aqui na floresta. Vieram com as migrações das populações, que saíram lá da África, Europa, chegaram ali pela América do Norte, se estabeleceram aqui e as doenças vão evoluindo com as pessoas. Quando o ser humano chegou aqui na América do Sul, ela acabou se desenvolvendo num vírus próprio só da região. Mesmo na era pré-colombiana? Exatamente, na era pré-colombiana ela já estava aqui. Ela veio, a B e a Delta, antes da colonização. A C não. A C veio com a colonização. Com o europeu. Com o europeu. E a B e a Delta já estavam aqui quando os europeus chegaram. Juntando essas três, a gente é o que você falou, um enorme laboratório de hepatites virais, um dos lugares do mundo que mais sofre com essas hepatites. A C é mais urbana e a B e a Delta é mais da área ribeirinha, dos índios e dos seringueiros e das regiões da área rural da nossa Amazônia. A letalidade dessas três hepatites, doutor, qual é? Olha, elas podem, numa proporção muito variada, levar a cirrose ao câncer de fígado. Então, aqui a nossa... Não é a mesma coisa? A cirrose e o câncer de fígado estão muito associados. Quem tem cirrose tem um grande risco de ter câncer de fígado. O câncer de fígado é um câncer que praticamente só se desenvolve em quem tem cirrose. E a cirrose vem antes do câncer, geralmente. Então, a gente tem também no Acre, por causa disso, Astério, uma das maiores ocorrências de câncer de fígado. A gente, como você sabe, a população toda sabe, é um dos primeiros lugares da região norte a fazer transplante de fígado. Sim. Porque é uma necessidade nossa. Porque a gente passou anos mandando nossos pacientes para São Paulo. Começou no governo do Tião Viana? Começou no governo do Tião, né? Exatamente. É bom lembrar isso também. Exatamente. No governo do Tião, com o Tércio, que é o cirurgião que veio de São Paulo para cá, treinou as equipes, treinou enfermagem, treinou todo mundo. E hoje a gente tem um programa de transplante bem sucedido porque as hepatites e o câncer de fígado são muito comuns aqui. Então, a letalidade é altíssima. Uma vez que você tem hepatite C, a chance de você morrer dessa hepatite,
aumenta para cerca de uns 25% a 50%, dependendo de como é o seu estilo de vida. Se você bebe, se você não bebe, se você está acima do peso, se você tem diabetes. É uma doença que é uma mazela. Eu considero as hepatites uma verdadeira mazela da nossa região. Às vezes as pessoas associavam, talvez erradamente, a hepatite ou a cirrose apenas a pessoa que é alcoólatra. Não, porque o meu avô morreu disso, o pai morreu daquilo e tal, mas sempre ligado à bebida alcoólica. Verdade. E parece que não, né? Verdade. Eu ouço muito isso dos pacientes, mas como eu nunca bebi? Eu nunca bebi, então não precisa beber. Ter hepatite não faz você ter cirrose e câncer de fígado, mesmo que você não beba. E muitas vezes também a pessoa acha que eu não fiz nada de errado. Eu sou uma pessoa de casa, do lar, eu não fiz nada de errado, eu não tenho culpa nenhuma de ter uma hepatite. Você não precisa ter culpa, você pode ter tomado uma injeção numa farmácia no passado, você pode ter pegado de um primo, de um irmão, de um parente na sua casa. A hepatite é muito transmitida dentro de casa, as pessoas pegam, Astério, na área rural, de criança uma para as outras, brincando, aquelas famílias numerosas, em casas pequenas, esses machucadinhos de pele, passa de uma para outra e é muito contagiosa. Então não é preciso ter sido uma pessoa promíscua, ter tido um monte de relação sexual, ou ter usado droga injetável, ou ter bebido demais. Não tem nada a ver, é uma doença democrática. Todo mundo que nasceu na região amazônica tem risco de ter. É aquela hepatite que a gente falava que dava na escola entre os meninos, aquela que, não, mas é porque tomou água no mesmo copo lá, é uma hepatite que deixava a pessoa um pouco amarelinha. Isso. Aí a receita era goiabada. Você vai comer 2 latas de goiabada, vai ficar bom. Tem essa também, tem, né? Essa é a hepatite da infância, a hepatite A. Essa é a A. Essa que a gente pega na infância, geralmente é benigna. Todo mundo na escola pega, um copo d'água. Essa é bem democrática, Essa é bem democrática e deixa a imunidade para o resto da vida. Você fica protegido e ela não leva a cirrose. Essa não vira cirrose, não vira câncer de fígado e é uma hepatite geralmente benigna da infância. O que acontece é que hoje, com o nosso nível socioeconômico e sanitário melhorando, muita gente sai da infância sem ter pegado hepatite A. E quando a gente pega no adulto é perigoso. Então, se você não pegou na infância, é bom tomar vacina. Existe uma vacina. Sim. Quero que o senhor fale dessa vacina. Se você já teve hepatite A na infância, você está imunizado, protegido pela própria infecção. Mas antigamente todo mundo pegava na infância, era bem democrática. Hoje, cada vez mais adultos chegam na idade adulta sem ter tido na infância. Aí essas pessoas têm que se vacinar. Sobre a hepatite C, a gente sabe que o interferon foi usado, não sei se ainda é usado. Não mais. Não mais. Não né? mais, porque a gente tem remédios muito melhores do que ele. Porque o interferon era o tipo de medicamento que você aplicava, matava a enfermidade e o paciente junto. Você tem razão, era um remédio dificílimo de tolerar. Na nossa prática, só metade dos pacientes conseguiam encarar o tratamento, porque os efeitos colaterais eram muito grandes. As pessoas falavam que parecia uma quimioterapia. Exatamente. Caiu o cabelo, emagrecia. As plaquetas iam para 20, 25, 15, Exato. Era um negócio além de dar problema mental, dava irritabilidade, depressão, ansiedade. As pessoas ficavam muito mal. Então era muito difícil tratar a hepatite C naquela época. Isso ficou para trás. Hoje, se você tem uma hepatite C e for no nosso ambulatório do SAI, você não vai usar interferon. Você vai usar uns medicamentos comprimidos via oral que não dá efeito colateral nenhum. Uma amiga que teve transplante, ela fez transplante, amiga nossa, que não precisa citar o nome, mas ela disse, Astério, eu não tive nem dor de cabeça com esse tratamento, que me parece que foi desenvolvido pelos ingleses. Exato. É uma espécie de vacina. É o tratamento atual. O interferon. Substituir o interferon, eles são comprimidos, na verdade. Eles são medicamentos via oral, que você toma 2 comprimidos por dia durante 12 semanas e isso cura praticamente 100% das pessoas. Então foi um avanço muito grande que veio da experiência que os cientistas tiveram com o desenvolvimento dos remédios do HIV. Eles aprenderam a fazer os remédios do HIV e depois se debruçaram sobre a hepatite C. E aí abriram essa porta imensa de tratamento via oral da hepatite e que isso está hoje voltando a se debruçar para a hepatite B e para a hepatite delta. Porque a hepatite C, como você falava, é uma doença que a gente tem meta de eliminar do mundo. Sim. Porque ela é curável com esses comprimidos que a gente está comentando, fácil de tomar, todo mundo aguenta o tratamento, não sente nada. E a gente deve, se fizer o nosso dever de casa, Astério, eliminar a hepatite C até 2030. É uma doença que vai deixar de existir. É uma meta bem ousada, né? É ousada porque a gente... E possível. É possível. Factível. Muito factível. Mas para isso, a gente tem que, no nosso Acre,
Eu acredito que a gente sendo exemplo para o mundo de hepatite C, a gente pode também ser o exemplo de eliminação da hepatite C. Política pública aí. Para isso, a gente precisa de uma política pública, de um plano estadual de eliminação da hepatite C. A gente tem conversado com a Secretaria de Saúde sobre isso. O secretário de Saúde, Pedro, é sensível ao problema. Mostrei para ele o nosso cenário e o quanto a gente pode ser exemplo positivo, deixar o exemplo negativo mundo, né? E ser um exemplo positivo para o mundo na eliminação da hepatite C, se a gente fizer o nosso plano e botar ele em prática. Isso foi debatido desse encontro que o senhor esteve nos Estados Unidos, em Los Angeles? Exatamente. Fale um pouquinho desse 19º encontro. Pois é, como você falou, é a cúpula global, é o maior encontro mundial debatendo hepatites virais. Ali estão pesquisadores de todos os lugares do mundo, Ásia, África, Estados Unidos, Índia, né? América do Norte e do Sul. É um evento interessantíssimo, porque pesquisadores de todo mundo, fazedores de políticas públicas de todo mundo e pesquisadores de todas as áreas, desde a área básica, desenvolvendo remédio, exame, até na área clínica, testando nas pessoas. Então, é um evento muito plural, democrático, em que a gente se debruça sobre os desafios necessários para tratar e eliminar essa doença. Então, se falou muito em eliminação. Hepatite C, a agenda é eliminação até 2030. Eu falava do Egito, que é um dos lugares do mundo mais afetado, eles estão muito avançados. E olha que o Egito é um país relativamente desorganizado. Entende? É um país que tem muitas semelhanças com a gente aqui. Não é um grande país desenvolvido de primeiro mundo, mas eles estão dando um grande exemplo em lidar com o problema porque está fácil eliminar a hepatite C hoje. Então essa foi o grande debate em hepatite C lá, e a gente trouxe muitas experiências bem-sucedidas. Como encontrar as pessoas com hepatite C? Porque todo mundo que tem hepatite C hoje e vai ter cirrose lá na frente, hoje não sente nada. E essa pessoa precisa ser encontrada. A doença é silenciosa. Ela é silenciosa. E se eu não buscar, e aí eu preciso dos municípios, dos prefeitos, dos secretários municipais do Acre, todos empenhados em fazer essa busca. A gente encontrar as pessoas e tratá-las e assim a gente eliminar a hepatite C. Então o desafio é grande, não porque a gente não tenha condições, mas porque a logística do trabalho pé no chão é muito grande que a gente tem que fazer. Precisamos da política. Na linha de frente mesmo, né? O senhor esteve nos Estados Unidos, como é que a comunidade internacional, a comunidade científica, na verdade a comunidade científica global, ela está sentindo esses impactos de decisões políticas dos Estados Unidos, né? Do governo Trump em relação, inclusive, a tudo isso? Como é que o senhor sentiu o clima lá? Olha, você puxou um assunto bem relevante. Isso apareceu na cúpula. Diversos pesquisadores realmente se manifestaram preocupados com o que vem ocorrendo em termos de cortes, de gastos, de investimentos em pesquisa. Sabe que os Estados Unidos sempre foi uma liderança global em pesquisa, em desenvolvimento tecnológico e científico. O CDC americano é considerado o maior sistema de vigilância epidemiológico do mundo, aquele que faz o acompanhamento de como está o ebola na África, de como está o Covid surgindo, que identifica as doenças novas que vão aparecer, a gripe aviária, a gripe suína. Ele é um sistema muito robusto. Gripe aviária lá. Né? E eles estão enfrentando gripe aviária lá e estão no meio de um monte de corte de investimentos. Então eles estão muito preocupados, porque se você deixa de investir em ciência, Astério, você abre o flanco para que as doenças lhe dominem. Vide Covid. E a recuperação depois é trabalhosa, muito para que você reerga tudo de novo. Então a preocupação é muito grande. Os Estados Unidos estão enfrentando um corte gigantesco de investimento em pesquisa e desenvolvimento nesse momento. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já conversando com o infectologista, o Dr. Thor Dantas. A gente vai abordar